Já aconteceu com você de estar sentado em um lugar silencioso, talvez no quintal da sua casa, ouvindo apenas o canto dos pássaros, e mesmo assim, sua mente continuar tagarelando sem parar? Como um rádio antigo sintonizado em um canal de preocupações, ela repete pensamentos, listas de tarefas, recordações que doem, medos que ainda nem têm rosto. É como se dentro de nós houvesse uma tempestade que não pede licença. Um burburinho mental que nos acompanha desde cedo. Com o passar dos anos, vai ganhando outras vozes. E se eu tivesse feito diferente? E se não houver tempo suficiente? Será que ainda vale a pena tentar? Mas e se eu te dissesse que há uma maneira de desligar esse rádio por alguns momentos? Não com mágica, não com fórmulas prontas, mas com sabedoria. Com uma filosofia antiga que atravessou os séculos como um farol nas noites mais escuras, o estoicismo. Neste vídeo, eu quero te convidar para uma travessia. Não para fugir do que sente, mas para olhar de frente, com serenidade, aquilo que vive aí dentro. Vamos juntos explorar 13 lições estoicas que podem te ajudar a acalmar a mente, aquietar o coração e redescobrir a paz que existe no agora, mesmo que o mundo continue barulhento. Cada uma dessas lições será como um passo dado com calma numa estrada de pedras lisas pelo tempo. Caminharemos com imagens, metáforas, histórias que talvez se pareçam com a sua. Porque aos 50, 60, 70 anos, o que buscamos já não é mais a velocidade, mas o sentido. E antes de seguir adiante, quero te fazer um pedido simples, mas importante. Se em algum momento este vídeo tocar o seu coração, clique no botão de curtir. Pense nele como um aperto de mão silencioso. Inscreva-se no canal se você acredita que merecemos mais conteúdos que falem com o coração e não apenas com a pressa. E, por favor, escreva nos comentários. Qual é a maior preocupação que tem ocupado sua mente ultimamente? E que você gostaria de aprender a soltar? Sua resposta pode ser um desabafo, uma partilha, ou até uma semente de cura, e pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma travessia. Então agora, respire fundo. Diminua o volume do mundo por um instante, porque o que vem a seguir é um convite para voltar ao seu centro. E, quem sabe, reencontrar algo que o tempo nunca levou, a sua paz interior. Viver um dia de cada vez. Há uma tendência silenciosa na mente humana. Ela corre na frente do corpo, do tempo, da vida. Às vezes, você está ali, sentado diante de uma xícara de café ainda quente, e a mente já atravessou pontes que ainda não existem. Imagina cenários que nunca aconteceram. Sofre por palavras que ninguém disse. Prepara-se para dores que talvez nunca venham. É como caminhar por uma floresta com uma lanterna apontada para o horizonte distante, sem perceber o chão sob os pés. E então tropeçamos. Não porque o caminho seja perigoso, mas porque estávamos longe demais no pensamento. Essa ansiedade pelo futuro, esse hábito de viver adiantado, não é defeito. É uma habilidade humana, mas, quando não é bem cuidada, ela se transforma num peso. Um peso que esgota aos poucos, como uma pedra no sapato da alma. Quando estamos fixados no que ainda não chegou, deixamos de ver o que já está aqui. A vida se desenrola apenas no presente, mas a mente, muitas vezes, reside num futuro que nunca foi prometido. Como se vivêssemos com o coração plantado num solo que ainda nem germinou, e com os pés flutuando sobre um chão que não existe. E nesse estado, o hoje, que é tudo o que realmente temos, se torna embaçado. Perdemos sua beleza, sua força, sua potência. Talvez você já tenha vivido isso. Acordar num dia aparentemente comum, mas sentir o peito apertado por preocupações que nem começaram. Pensar na aposentadoria, na saúde que pode falhar, nos filhos que moram longe, em tudo o que poderia acontecer, mas ainda não aconteceu. A filosofia estoica nos lembra com delicadeza. O agora é o único tempo onde a ação é possível. É o único solo onde se pode plantar, onde se pode perdoar, onde se pode começar de novo. O futuro não é um lugar onde se chega correndo com a mente. Ele é construído, tijolo por tijolo,
com a atenção que damos ao presente. Marco Aurélio escreveu: "Não perca tempo discutindo sobre o que deve ser um bom homem. Seja um." E talvez possamos adaptar isso aos dias de hoje. Não perca tempo esperando a vida ideal. Viva a sua, da forma mais presente possível. Viver um dia de cada vez não é ingenuidade. É coragem. É escolher a paz diante da pressa. É dizer para si mesmo: hoje, vou fazer o que está ao meu alcance. E amanhã será outro dia. Você não está abandonando seus sonhos ao fazer isso. Pelo contrário, está cuidando da única ponte que pode te levar até eles, o hoje. Porque o futuro não se constrói com ansiedade, e sim com presença. E se hoje fosse uma vida inteira? E se cada manhã fosse um nascimento e cada noite um fechamento? Talvez assim dessemos mais valor a cada gesto, a cada conversa, a cada refeição simples. Porque a vida, no fim das contas, não é feita de grandes feitos, mas de pequenos momentos bem vividos. Então, respire. Volte para onde seus pés estão. E diga baixinho para si mesmo: só por hoje, estou aqui. 2. Evite as pessoas que drenam sua energia. Nem todo cansaço vem do corpo. Há fadigas que nascem da alma, discretas, mas persistentes. E muitas vezes, a causa não está nas tarefas do dia, mas nas companhias. Há pessoas que não gritam, não criticam abertamente, não machucam com gestos, mas esvaziam. Como o vento frio em jardim, sugam a seiva das flores sem arrancá-las. Com o passar dos anos, a vida vai nos ensinando que não é com todo mundo que vale a pena dividir a mesa, o tempo, o silêncio. Algumas presenças pesam mais que ausências. E não porque sejam mais, mas porque não vibram na mesma frequência da nossa paz. Talvez você tenha alguém assim por perto. Alguém que chega, sem perceber, deixa o ambiente mais escuro. Alguém que, ao invés de oferecer escuta, espalha julgamento. Que transforma cada conversa em comparação, cada afeto em cobrança. E a verdade é que, depois dos 50, não temos mais tempo para relações que secam nossa vontade de viver. A energia emocional é um bem invisível, mas precioso. É com ela que você enfrenta seus dias, acolhe seus medos, dá risada de si mesmo. É com ela que você sonha, mas pouca gente ensina a protegê-la. Aprendemos a ser pacientes, educados, compreensivos. E essas são virtudes importantes, mas não quando usadas como desculpa para permanecer onde a alma murcha. Porque há silêncios que não trazem paz, mas culpa. Há conselhos que não querem te ver crescer, mas sim te manter pequeno, por medo inconsciente de que você floresça mais que quem te aconselha. É difícil admitir isso, especialmente quando essas pessoas fazem parte da nossa história. Familiares, amigos antigos, colegas que caminharam ao nosso lado por décadas. Mas afeto não deve ser prisão. Respeito próprio não é egoísmo, é lucidez. Sêneca dizia: tornamo-nos aquilo que frequentemente contemplamos. E isso vale para pessoas também. Quem está ao nosso redor deixa rastros. Você se molda como o que absorve. Depois de um encontro, você se sente leve ou exausto, inspirado ou drenado. Sente vontade de se cuidar ou de se esconder. Essas perguntas parecem simples, mas carregam respostas que podem mudar o rumo da sua vida emocional. Talvez você perceba que certos vínculos, embora antigos, já não são férteis. E tudo bem. Crescer é também saber quando regar menos e florir mais em outros jardins. Escolher onde e com quem investir sua energia é, na verdade, um ato de amor por si mesmo. Não se trata de excluir, mas de se preservar. Porque uma alma que se cuida irradia luz. E essa luz, sim, vale ser compartilhada com quem também deseja iluminar. Então, se você sentir que precisa se afastar um pouco para respirar melhor, faça isso sem culpa. Quem te ama de verdade vai entender. E quem não entender, talvez nunca tenha amado do jeito certo. Preserve-se como se cuida de uma vela acesa ao vento. Nem toda brisa é bem-vinda. 3. Sua mente é o centro de controle do seu destino.
Há uma força silenciosa que molda cada decisão que tomamos, cada gesto que oferecemos, cada passo que escolhemos seguir. Essa força não está no destino, nem no acaso, nem nos outros. Está dentro, está em você. A sua mente é como a sala de comando de um navio em mar aberto. É dali que se define o rumo, mesmo quando as águas estão agitadas. Mas se o capitão dorme ou se perde em ruídos, o barco deriva. Assim somos nós quando não olhamos para dentro. Tudo o que você vive passa primeiro por ela. Sua interpretação, seu filtro, seu enredo. A mesma situação pode ser uma bênção ou um fardo, dependendo da história que sua mente conta sobre ela. A mente não é uma câmera que registra o mundo objetivamente. É um projetor. E o filme que ela exibe, dia após dia, é feito do roteiro interno que você repete em silêncio. A pergunta que fica é: que narrativa você tem alimentado dentro de si? Talvez você se pegue dizendo, ainda que em pensamento: eu sempre erro. Não é mais hora para isso. Com a minha idade, não dá mais. Eu não tenho mais forças. E como uma semente plantada no mesmo solo, essas frases vão germinando e crescendo até se tornarem verdade. Não porque sejam reais, mas porque foram repetidas o suficiente. É por isso que os estoicos insistiam tanto na observação do pensamento. Epicteto dizia: não são os eventos que nos afetam, mas a maneira como os interpretamos. Isso não é negar a dor, é se lembrar de que você tem escolha diante dela. A mente precisa ser cuidada como um jardim. Se você não planta nada, o mato cresce. Se você não rega com atenção e ternura, o solo endurece. Se você não vigia as palavras que repete a si mesmo, logo estará vivendo em uma realidade que não escolheu conscientemente. Comece a escutar com mais carinho aquilo que você diz quando está sozinho. Nos seus silêncios, você é amigo de si mesmo ou seu próprio crítico. Quando algo dá errado, sua voz interna te acolhe ou te castiga. Você passará mais tempo consigo do que com qualquer outra pessoa nesta vida. E isso muda tudo. Porque a qualidade da sua mente determina a qualidade da sua experiência. Você pode ter uma casa simples, mas uma alma em paz. Pode ter poucos recursos, mas um espírito abundante. Pode estar envelhecendo no corpo, mas florescendo na consciência. Tudo isso começa dentro e se espalha como perfume. Talvez hoje seja o dia em que você decide ser mais gentil com sua mente. Não como quem impõe um novo pensamento positivo, mas como quem oferece à própria alma uma nova chance de ser tratada com respeito. Porque não há muralha que nos proteja do mundo se por dentro estamos em guerra. E não há tempestade externa que nos destrua, se por dentro há um abrigo feito de presença, discernimento e compaixão. Se a sua mente é o centro de controle do seu destino, que tal escolher, hoje, ajustar o leme com mais calma? 4. A felicidade é uma escolha, não uma consequência externa. Por muito tempo nos ensinaram que a felicidade é uma linha de chegada, que ela mora no futuro, escondida atrás de uma meta conquistada, de um problema resolvido, de um sonho finalmente realizado. Diziam que seria quando comprássemos a casa certa, encontrássemos a pessoa certa, tivéssemos a quantia certa na conta bancária. E então seguimos correndo, anos e anos, como quem persegue um trem que nunca para. Mas e se? E se a felicidade não estivesse lá na frente? E se ela sempre tivesse estado aqui, apenas esperando ser notada? A felicidade não é um troféu. É mais como uma chama pequena, dessas que se acendem num cantinho do coração quando algo simples nos toca. O cheiro de um café fresco, uma conversa sem pressa, o som da chuva no telhado. Ela mora no agora, mas só aparece para quem para de correr. Marco Aurélio, imperador estoico, enfrentou guerras, traições, perdas familiares e ainda assim escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele não dizia isso do alto de um trono dourado. Dizia como quem aprendeu, na dor, que a paz verdadeira não vem de fora. O mundo pode estar em caos, os planos podem falhar, as pessoas podem nos decepcionar. E mesmo assim,
ainda é possível escolher o olhar com que enfrentamos tudo isso. Não é negação, não é alienação. É maturidade emocional. Felicidade é aceitar que a vida é imperfeita, e mesmo assim digna de ser vivida com inteireza. É entender que dias bons e ruins virão, mas o que permanece é a forma como decidimos habitá-los. Imagine a felicidade como uma lamparina dentro de si. Quando você depende das circunstâncias externas para acendê-la, ela apaga a cada vento contrário. Mas quando aprende a manter a chama acesa por dentro, nenhum temporal pode tirá-la de você. Talvez hoje você sinta que falta algo. Um pedaço do passado que não volta, uma relação que se quebrou, uma saúde que já não é a mesma. Tudo isso é real. Mas mesmo assim, ainda há espaço para um pequeno instante de alegria. Mesmo entre lágrimas, ainda é possível sorrir por algo. Ainda é possível agradecer. A gratidão é um dos caminhos mais curtos para a felicidade. Não exige que tudo esteja certo. Apenas que você olhe com carinho para o que ainda está presente. Seu corpo, sua respiração, a manhã que chegou sem ser pedida. E diga, mesmo que baixinho, isso é suficiente por agora. Viver com gratidão não é se contentar com pouco. É reconhecer que, mesmo quando falta, ainda há muito. E que essa consciência muda tudo. Portanto, não espere por um futuro ideal para ser feliz. Não condicione sua alegria a conquistas que podem nunca vir. Escolha agora. Escolha hoje. E repita para si: eu me permito sentir paz, mesmo sem todas as respostas. Porque a felicidade não é o destino. É a forma como você caminha. E quanto mais consciente for o passo, mais leve se torna a estrada. 5. Faça um plano e organize-se com disciplina. Alguns dias parecem começar em desordem. Não porque o mundo lá fora esteja diferente, mas porque, dentro da gente, algo se embaralhou. A mente acorda acelerada, o coração inquieto, e a sensação de que há mil coisas por fazer pesa mesmo antes do café. Nesses dias, o caos não vem do excesso de tarefas, mas da ausência de direção. É como estar em alto mar sem bússola. Qualquer onda parece perigosa. E é exatamente por isso que ter um plano simples pode ser um gesto de autocuidado profundo. Organizar-se não significa encher a vida de compromissos. Muito menos seguir uma agenda rígida, daquelas que só cabem em filmes. Organização, aqui, é mais como arrumar a cama da alma pela manhã, um pequeno gesto que diz: eu decido por onde começar. Um plano é como um mapa desenhado à mão. Ele não precisa conter todos os detalhes da jornada, mas deve apontar o norte. Sem esse norte, corremos o risco de passar dias inteiros ocupados, mas sem nos sentirmos realizados. Produtivos, mas não plenos. Depois dos 50, talvez você não tenha mais a mesma pressa de antes, e isso é uma bênção. Mas isso não significa que deva viver sem direção. Pelo contrário, ter um plano, ainda que breve, é um sinal de respeito com seu próprio tempo. E o tempo, como bem sabemos, é o bem mais valioso que temos. A disciplina, nesse contexto, não é imposição. É compromisso consigo. É olhar para suas metas, seus valores, e dizer: mesmo que hoje eu não esteja no meu melhor, ainda posso fazer algo que importa. Você não precisa planejar um ano inteiro. Planeje um dia. Pergunte-se ao acordar: o que é realmente essencial hoje? Talvez seja fazer uma caminhada, ligar para alguém querido, cuidar da saúde, escrever, ler um trecho de um livro. O importante não é a quantidade, é a intenção. E lembre-se, descansar também é parte do plano. Às vezes, o que sua mente mais precisa é de pausa, silêncio, ar fresco. Não negligencie isso. O corpo sabe quando precisa parar. Ouça, Marco Aurélio, o imperador filósofo, não improvisava seus dias. Ele refletia a cada manhã, revisava a cada noite. Sabia que, mesmo cercado de batalhas e decisões imperiais, sua paz dependia da clareza de espírito. E clareza não nasce do acaso. Nasce do hábito de olhar para dentro com frequência. Você pode fazer o mesmo. Um caderno simples,
uma caneta e um momento de quietude. Isso já é um plano. Isso já é disciplina. Isso já é um novo começo. Porque organizar o dia não é controlar o mundo. É escolher não ser controlado por ele. 96% das preocupações nunca acontecem. Você já perdeu o sono pensando em algo que poderia dar errado e que nunca aconteceu? Quantas noites foram gastas antecipando dores que não vieram? Quantas conversas inteiras aconteceram só na sua cabeça? Quantos problemas você enfrentou só na imaginação? A mente humana tem um talento peculiar. Ela é uma excelente roteirista de tragédias que nunca estreiam. Criamos cenas, falas, desfechos dramáticos, tudo com perfeição cinematográfica, para situações que talvez jamais se tornem reais. É como morar numa casa com 1000 janelas abertas para tempestades que ainda estão a quilômetros de distância. E enquanto olhamos o horizonte, esperando o pior, deixamos de sentir o calor do sol que já está aqui, agora. A ciência confirma o que os antigos já intuíram. Cerca de 96% das nossas preocupações nunca se tornam realidade. Ou seja, quase tudo aquilo que nos consome, nos tira o foco e a leveza, é apenas sombra, não substância. Mas por que fazemos isso? Porque, em algum lugar dentro de nós, fomos ensinados que se nos prepararmos para o pior, talvez ele não nos machuque tanto. Como se sofrer por antecipação fosse uma espécie de proteção. Como se viver aflito fosse a mesma coisa que estar atento. Mas não é. A preocupação é um impostor. Ela se disfarça de cuidado, mas na verdade é medo travestido. E o medo, quando mal compreendido, paralisa. Quantas vezes você deixou de aproveitar uma oportunidade por medo do que poderia acontecer? Quantas vezes disse não a algo que queria tentar, só porque um pensamento sussurrou? E se der errado? É como carregar um guarda-chuva aberto em dias de céu azul. Um gesto que nos impede de ver o céu, só porque um dia ele choveu. Os estoicos não negavam os riscos da vida. Pelo contrário, eles os olhavam de frente. Mas aprendiam a distinguir entre o que está nas nossas mãos e o que não está. E essa distinção simples muda tudo. Você pode se perguntar, diante de uma inquietação: isso está acontecendo agora? Posso fazer algo a respeito neste momento? Se a resposta for não, então talvez seja hora de soltar. Se a resposta for sim, então haja e liberte-se da espera ansiosa, porque a ação cura. E o medo, quando não encontra movimento, se multiplica. Viver o agora não é desleixo, é inteligência emocional. É saber que o presente é o único território onde a vida realmente acontece. Todo o resto é projeção. Pense nas vezes em que algo que você temia muito finalmente aconteceu, e foi menos terrível do que você imaginava. Ou então, quando nem chegou a acontecer. E mesmo assim, os dias de angústia deixaram suas marcas. A preocupação não nos protege do futuro, ela nos rouba o presente. Então, da próxima vez que um pensamento sombrio bater a porta, lembre-se, nem todo visitante merece a entrada. Você pode observar, reconhecer e deixar passar. Porque uma mente em paz não é uma mente vazia de problemas. É uma mente treinada para não alimentar fantasmas. 7. Exercer o perdão para consigo mesmo. Há dores que não vêm de fora. São feridas silenciosas que carregamos no peito, não por algo que nos fizeram, mas por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. A culpa tem essa capacidade sutil de se instalar nos cantos mais profundos da alma. Ela não grita, mas sussurra. Não machuca visivelmente, mas pesa. E com o tempo, esse peso se torna tão familiar que nem percebemos mais que estamos carregando. Mas a verdade é que ninguém chega aos 50, 60, 70 anos sem tropeços. Todos erramos. Tomamos decisões precipitadas. Falamos quando devíamos silenciar, silenciamos quando deveríamos ter falado. Perdemos oportunidades, decepcionamos pessoas, decepcionamos a nós mesmos. Isso faz parte da jornada humana. O que muitos de nós não aprendemos foi a arte de se perdoar. Fomos ensinados a julgar, a corrigir, a exigir mais.
mas raramente nos ensinaram a acolher nossas falhas com a mesma ternura que daríamos a um filho ou a um amigo querido. E, no entanto, o perdão próprio não é desculpa, não é esquecer o que foi feito. É reconhecer a dor e ainda assim decidir não viver mais acorrentado a ela. É como abrir as janelas de uma casa antiga e deixar que o ar fresco entre, mesmo sabendo que a poeira do passado ainda está ali. Aos poucos, com tempo e cuidado, essa poeira vai se assentar. E a luz entra. Perdoar-se é dizer, naquele momento, eu fiz o que pude com o que eu sabia. Com o nível de consciência que você tinha. Com as feridas que ainda não havia nomeado. Com os medos que ainda dominavam suas escolhas. É separar o que você fez daquilo que você é. Porque você não é o erro. Você é quem tenta fazer melhor depois dele. Você é o que escolhe aprender. Você é o que permanece mesmo depois da queda. A ciência já mostra que pessoas que praticam autocompaixão vivem com menos ansiedade, menos depressão e se recuperam mais rápido dos momentos difíceis. E não porque se isentam de responsabilidade, mas porque transformam o erro em lição, não em prisão. O estoicismo, embora pareça duro à primeira vista, também nos ensina isso. Ele não prega castigo, mas ação consciente. Reconheça, corrija e siga. Ficar parado na culpa é, muitas vezes, uma forma disfarçada de continuar errando. É como tentar caminhar com uma âncora amarrada ao tornozelo. O esforço cansa, mas não leva a lugar algum. Você já se perguntou como falaria com alguém que ama se ele tivesse cometido o mesmo erro que você cometeu? Você o faria sentir-se menor? Repetiria sua falha 1000 vezes? Ou o abraçaria e diria, você ainda é digno de amor? Então por que não fazer isso por si? Perdoar-se não te enfraquece, te liberta. Porque só quando paramos de viver em guerra interna, é que podemos construir algo real, novo, inteiro. Talvez hoje seja um bom dia para colocar a mão no coração, fechar os olhos e dizer, eu me perdoo. Não porque mereço esquecer, mas porque mereço viver. 8. Controle sua energia, não seu entorno. Vivemos num mundo em constante mudança. O tempo gira, as estações passam, os relacionamentos mudam, a tecnologia corre, as certezas envelhecem. E, nesse redemoinho, muitas vezes nos pegamos tentando controlar tudo ao nosso redor, como quem tenta segurar o vento com as mãos. Queremos que as pessoas sejam como esperamos, que o dia corra sem imprevistos, que a vida nos obedeça. Mas a verdade mais simples, e talvez mais difícil de aceitar, é esta. O mundo não se curva à nossa vontade. E quanto mais tentamos forçá-lo, mais cansados ficamos. Há uma imagem antiga que diz, quando o mar está revolto, o marinheiro sábio não tenta controlar as ondas, ele ajusta as velas. E é disso que se trata, usar a energia que temos não para dominar o incontrolável, mas para guiar o nosso próprio barco por dentro. O que você pode controlar? Seu pensamento, sua resposta, seu foco. Você não pode mudar o comportamento dos outros, mas pode decidir como vai reagir a ele. Você não pode impedir que desafios surjam, mas pode escolher enfrentá-los com serenidade, em vez de desespero. Quando entendemos isso, uma leveza brota. É como deixar de carregar pedras que não são nossas. É como se, pela primeira vez, permitíssemos a alma respirar. Isso não significa ser passivo, resignado ou indiferente. Ao contrário, significa direcionar sua energia para onde ela realmente faz diferença. E isso, por si só, já é um gesto de poder. A energia é um recurso finito. Se a gastamos tentando convencer quem não quer nos ouvir, resolver o que não depende de nós, antecipar problemas que talvez nunca venham, ficamos exaustos para o que realmente importa. Você já percebeu como algumas situações pequenas roubam sua paz por horas? Um comentário maldoso, um atraso no trânsito, uma crítica que ecoa. Tudo isso consome mais energia do que merece. Mas e se, em vez de reagir de forma automática, você criasse um espaço interno? Entre o estímulo e a resposta, há sempre um intervalo, e nesse intervalo mora a sua liberdade.
a liberdade de respirar antes de falar, de silenciar quando o ego grita, de dizer isso não vale a minha paz. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escreveu sobre a importância de manter a mente serena no meio do caos. Ele não tinha controle sobre os inimigos, as doenças, as perdas, mas tinha domínio sobre si mesmo. E isso, no fundo, é o que mais importa. Quando você cuida da sua energia como um jardineiro cuida da água que irriga suas plantas, começa a florescer por dentro. E esse florescimento se reflete em tudo. Nas suas relações, nas suas decisões, na forma como você vive o tempo. Você não precisa resolver o mundo. Só precisa cuidar da sua casa interna. A vida vai continuar imprevisível, mas você pode continuar firme. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua forma de habitá-lo. 9. Devagar e sempre. Desde cedo, muitos de nós aprendemos que é preciso correr para vencer, que sucesso é sinônimo de pressa, e que quem anda devagar será deixado para trás. A escola nos exigia rapidez nas respostas. O trabalho, produtividade a qualquer custo. A vida parecia uma esteira rolante que nunca parava. Mas com o tempo, e com a sabedoria que só os anos trazem, percebemos uma verdade profunda. Quem corre demais, às vezes se esquece de onde está indo. Você já viu uma árvore com pressa para crescer? Ou um rio ansioso para chegar ao mar? A natureza nos ensina, todos os dias, que crescer exige tempo. E mais do que isso, exige presença. Viver devagar não é estar parado. É caminhar com propósito. É olhar o caminho enquanto se anda, sentir o solo sob os pés, ouvir os sons ao redor, apreciar a paisagem que antes passava despercebida. Talvez você esteja no momento da vida em que não tem mais pressa. E se isso for verdade, celebre, porque é nesse ritmo mais calmo que mora a profundidade. Quando caminhamos mais lentamente, damos espaço para a reflexão, para ouvir a intuição, para corrigir o rumo antes de errar o caminho. A pressa, por outro lado, nos desconecta, nos joga para o automático e nos faz acreditar que só é válido o que é rápido, visível, grandioso. Mas a vida verdadeira se esconde nas pequenas ações consistentes, como um bordado feito ponto a ponto, como o preparo de um pão que precisa de descanso, como uma amizade construída em silêncios e partilhas. Tudo o que é duradouro nasce devagar. Você não precisa conquistar tudo hoje. Não precisa provar nada para ninguém. Pode seguir no seu ritmo, o ritmo do seu coração, da sua história, da sua maturidade. A constância, mesmo que suave, move montanhas. E, diferente do entusiasmo passageiro, ela permanece. Ela resiste aos ventos, às frustrações, às críticas. Porque não depende da euforia. Depende da intenção. Pense num caminho longo. Aqueles que andam correndo podem se perder, tropeçar ou se cansar antes de chegar. Mas quem vai passo a passo, ainda que lentamente, chega inteiro. Marco Aurélio, sábio estoico, entendia isso. Ele organizava seus dias com consciência. Não porque era obcecado por produtividade, mas porque sabia que o tempo é sagrado. E só quem respeita o tempo consegue extrair dele tudo o que há de mais belo. Então, hoje, permita-se desacelerar. Não porque desistiu, mas porque escolheu caminhar com mais clareza. Porque entendeu que o importante não é chegar primeiro, mas chegar com sentido. Devagar e sempre. Esse pode ser o lema de uma vida mais plena. 10. A arte de fluir sem perder o rumo. Viver é como navegar em um rio de águas imprevisíveis. Algumas vezes calmo, outras vezes turbulento. Há curvas inesperadas, pedras ocultas, trechos onde quase não se vê o caminho. E, mesmo assim, seguimos. O que a vida nos pede, nesses momentos, não é rigidez, mas flexibilidade com direção. Fluir não é desistir de escolher. Tampouco é abandonar sonhos. Fluir é saber adaptar-se sem perder a essência. É como o bambu que enverga com o vento, mas não quebra, que se move, mas permanece enraizado. Muitos de nós, ao longo da vida,
Aprendemos a controlar tudo. Planejamos cada detalhe, traçamos metas exatas, alimentamos expectativas rígidas. E quando algo sai do previsto, o que acontece quase sempre, sofremos. Sofremos porque acreditamos que o controle traz segurança. Mas na verdade, ele nos traz apenas tensão. A arte de fluir começa quando aceitamos uma verdade simples. A vida não é um roteiro exato, é um improviso constante. E não há problema nisso. Aceitar o inesperado não é sinal de fraqueza. É sinal de sabedoria. Porque quanto mais resistimos ao que é, mais sofremos. Pense em um alpinista. Ele sabe o cume que deseja alcançar, mas entende que talvez precise mudar a rota, esperar o tempo abrir, refazer os passos. O objetivo continua lá, mas o caminho precisa ser vivido com flexibilidade. Assim também é com nossos sonhos, nossos planos, nossas relações. Às vezes, o que você esperava de alguém não acontece. Às vezes, um plano que parecia certo não se concretiza. Às vezes, a vida te leva por atalhos que você jamais teria escolhido, mas que, no fim, te levam aonde precisava estar. Fluir, nesse sentido, não é passividade. É sabedoria para discernir quando lutar e quando soltar. É manter o rumo com o coração leve. Você pode continuar tendo metas. Pode sonhar, planejar, agir. Mas pode também permitir que a vida te surpreenda. Que algo novo entre pela janela, enquanto você insistia na porta fechada. O apego ao controle cria rigidez. E o rígido quebra. Mas quem flui, dança com a vida. Aprende com os desvios. Cresce com os imprevistos. A chave está no equilíbrio, entre firmeza e suavidade, entre direção e entrega. Como dizia Bruce Lee, seja como a água. A água se adapta à forma do copo, mas nunca deixa de ser água. Ela contorna os obstáculos, mas segue em frente. Ela flui, sem jamais esquecer para onde vai. Você, assim como a água, também pode aprender a seguir com leveza. Pode soltar a exigência de que tudo aconteça como você imaginou, sem soltar de si mesmo. Talvez, ao fazer isso, descubra que o caminho mais bonito é justamente aquele que não estava no mapa. 11. Tome decisões sem ansiedade. Tomar decisões pode parecer simples para quem vê de fora. Mas por dentro, às vezes é como estar em um labirinto sem mapa, com os pensamentos ecoando por todos os lados. E se eu errar? E se me arrepender depois? E se for tarde demais? A mente corre, o coração aperta, a dúvida cresce. E então, sem perceber, estamos paralisados. Não porque não saibamos o que queremos, mas porque temos medo de escolher. A ansiedade diante das decisões nasce, muitas vezes, da crença de que existe uma única resposta certa. Como se a vida fosse um jogo onde o erro custa tudo. Mas a verdade é outra. A maioria das decisões não são irreversíveis. Elas são caminhos. E todo caminho nos ensina algo. Você já percebeu como, em retrospectiva, muitos dos seus medos não se cumpriram? Como escolhas que pareciam difíceis acabaram te levando a descobertas inesperadas. É por isso que a ansiedade não é boa conselheira. Ela grita, exige, apressa. Mas o que uma decisão importante precisa é de silêncio, presença e escuta. Tome um instante para respirar. Literalmente. Respirar profundamente, com consciência, já é um antídoto poderoso contra o turbilhão da dúvida. Quando a mente se acalma, o que antes era confuso começa a se organizar. Os estoicos nos ensinam que não controlamos os resultados, mas podemos controlar a forma como decidimos. Ou seja, uma boa decisão não é aquela que garante sucesso absoluto. É aquela que é tomada com lucidez, alinhada com seus valores, com o que você acredita e sente hoje. Você não precisa ter certeza do futuro. Precisa apenas ter sinceridade no presente. Em vez de perguntar e se der errado, tente perguntar: o que essa escolha diz sobre quem eu sou agora? Essa decisão me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser? Não é sobre escolher o caminho mais seguro ou o que agrada mais gente.
É sobre escolher o caminho que você poderá sustentar com paz de espírito. E lembre-se, não decidir também é uma decisão. Adiar indefinidamente, esperar que as respostas caiam do céu ou que alguém escolha por você é deixar que a vida aconteça sem a sua participação consciente. Faça pausas, sim, mas que essas pausas sirvam para clarear, não para fugir. E, se for preciso, escreva. Coloque no papel suas opções, seus medos, seus desejos. Às vezes, ver a dúvida fora da mente já é o primeiro passo para vencê-la. Outra prática poderosa é imaginar: se eu olhar para esta escolha daqui a um ano, o que eu gostaria de ter feito? Essa perspectiva futura pode trazer uma sabedoria que a ansiedade do momento costuma ofuscar. E por fim, aceite que errar faz parte. A sabedoria não vem de sempre acertar, ela vem de viver, aprender e ajustar o rumo. Você já tomou muitas decisões ao longo da vida. Algumas ótimas, outras difíceis. E veja só, você ainda está aqui. Mais maduro, mais consciente, mais capaz do que nunca. Confie nisso. Confie em si. 12. A liberdade está em soltar. Soltar não é desistir. Soltar é compreender que carregar o que já não nos serve é um tipo de prisão silenciosa. Ao longo da vida, acumulamos muito mais do que objetos. Acumulamos culpas antigas, arrependimentos repetidos, expectativas que não se cumpriram, relações que já perderam o brilho, ideias fixas sobre como a vida deveria ter sido. E vamos carregando, como se fosse nossa obrigação manter tudo isso. Como se abandonar algo fosse perder parte de nós. Mas o paradoxo é claro: quanto mais carregamos, menos livres somos. Há uma imagem bonita na natureza: a serpente que troca de pele. Ela não se torna outra, mas se permite renovar. E para isso, precisa abrir mão do que já está apertado, seco, antigo. Não por rejeição, mas por evolução. Assim também é com a alma humana. Chega um momento, muitas vezes depois dos 50, em que percebemos que a bagagem precisa ser revista, que certas dores já cumpriram seu papel, que certos vínculos já foram até onde podiam, que certas ideias, por mais familiares que sejam, já não nos representam mais. E então vem o chamado: solte. Solte as histórias que você conta a si mesmo e que te mantém pequeno. Solte o medo de decepcionar os outros ao escolher seu próprio caminho. Solte a necessidade de entender tudo, controlar tudo, prever tudo. Porque a vida não precisa ser compreendida por completo para ser bem vivida. Ela só precisa ser orada, dia após dia, com presença e leveza. Desapegar é uma arte sutil. Não se aprende de uma vez. É uma prática. Você solta um pensamento. Depois, um ressentimento. Mais tarde, um plano que não se realizou. E quando percebe, está mais leve para caminhar. Os estoicos chamavam isso de amor fati, amor ao destino. Amar não só o que se pode escolher, mas até aquilo que a vida impõe. E mesmo assim, seguir. Mesmo assim, confiar. Porque há uma liberdade silenciosa que só nasce quando paramos de resistir. É a liberdade de ser quem somos agora, não quem fomos no passado. É a liberdade de construir uma nova etapa, mesmo que o mundo diga que é tarde. É a liberdade de respirar fundo e dizer: chega, agora eu escolho o essencial. Ao soltar, você cria espaço. E esse espaço é fértil. É nele que nascem novos afetos, novas ideias, novas formas de viver. Soltar não é abandonar. É libertar-se para viver com mais verdade. E talvez, no fim, seja isso que todos buscamos: não uma vida perfeita, mas uma vida mais leve. Com menos controle, mais confiança. Com menos ruído, mais silêncio. Com menos passado, mais presença. Você não está aqui por acaso. Você é fruto de tudo o que já viveu, mas não precisa ser prisioneiro de nada. Solte e sinta o ar entrar mais fundo. Solte e veja como a alma se expande. Solte e lembre-se: a vida sempre segue, e a liberdade, quase sempre, começa com o simples gesto de abrir as mãos.
13. Escolha onde investir sua energia. A essa altura da vida, talvez você já tenha aprendido, pela dor ou pela lucidez, que nem todo cansaço vem do corpo. Há um tipo de exaustão mais sutil, que se instala devagar, como poeira em casa fechada. Ela não grita, mas pesa. Não dói, mas apaga o brilho do olhar. É o cansaço da alma, que surge quando investimos nossa energia em lugares que não florescem. Você já parou para se perguntar: onde estou investindo minha energia? Com quem estou dividindo meu silêncio, minha escuta, meu entusiasmo? A energia emocional é como um campo fértil. O que você planta ali, cresce. Mas se o solo for maltratado, árido ou constantemente pisoteado, não importa o quanto você se dedique, nada floresce. Há pessoas, situações, rotinas e até pensamentos que, em vez de te nutrir, te drenam. Você sai de uma conversa mais confuso do que entrou. Sai de um encontro mais inseguro do que estava. Sai de um dia cheio de tarefas sem ter feito nada que te representa. É aí que mora o convite à escolha consciente. Você não precisa cortar relações, virar as costas ou se isolar do mundo. Mas pode, e deve, cultivar discernimento. Assim como escolhemos onde morar, o que comer, com quem dividir a casa, também podemos escolher onde deixar que a nossa alma respire. Pessoas que só sabem reclamar, criticar, competir, sugar, zombar, não são más, mas talvez não sejam mais compatíveis com o seu momento. E reconhecer isso não é orgulho, nem arrogância. É maturidade. É saber que você tem o direito de proteger o seu equilíbrio, sem culpa. Os estoicos já nos ensinavam: não podemos controlar os outros, mas podemos escolher nossos ambientes. E o ambiente não é apenas físico. É também emocional, energético e espiritual. Invista sua energia naquilo que te aproxima de quem você quer ser. Em conversas que te expandem, em vínculos que te inspiram, em leituras que te alimentam, em projetos que tenham propósito. E acima de tudo, invista em si, em seus limites, seus silêncios, seu corpo, sua paz. Não responda a toda crítica. Não participe de todo conflito. Não tente consertar o que não está mais em suas mãos. Guardar sua energia é como guardar fogo. Use com sabedoria, para aquecer, não para queimar. E quando sentir que algo te tira demais, pergunte-se: essa entrega tem volta? Ou estou me apagando para manter algo aceso que nem é meu? Escolher onde investir sua energia é escolher que tipo de vida você está cultivando. E nesse jardim interior, cada escolha é uma semente. Cuide das suas. Com amor, com firmeza, com verdade. Porque no fim das contas, viver bem não é fazer mais. É fazer com alma. E com consciência de onde mora a sua luz. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoou com essas palavras. Talvez tenha sido um silêncio antigo, pedindo escuta. Talvez um cansaço disfarçado de força. Ou quem sabe, apenas o desejo de viver os próximos anos com mais clareza, mais verdade, mais paz. Você não está sozinho. Todos nós, em algum ponto da vida, precisamos reaprender a olhar para dentro, a pausar, a desapegar, a nos perdoar, a decidir de novo. E é esse movimento, simples, mas profundo, que pode transformar o ordinário em extraordinário. Se este vídeo tocou o seu coração, peço, com gratidão, que você deixe um comentário. Me conte, qual foi a parte que mais falou com você? Quando você compartilha, você não só se escuta com mais nitidez, como também ajuda outras pessoas a se sentirem menos sós. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal. Não para alimentar números, mas para construirmos juntos um espaço de consciência, calma e presença, que tanta falta faz no mundo de hoje. E se puder, envie este conteúdo para alguém que, como você, está buscando viver com mais sentido. Porque, no fundo, essa é a maior herança que podemos deixar. Não aquilo que possuímos, mas aquilo que despertamos nas almas que cruzam o nosso caminho. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E lembre-se,
Você ainda está no tempo de florescer. Sempre.